Vamos iniciar essa muita paz. Daí, favorecer sua filmagem. Boa tarde a todos vocês, como vai? Agora o grupo de sábado eu já sei que eu conheço alguns de vocês. Vejo algumas imagens aqui que são pessoas que eu já tive o prazer de no outro sábado vocês estavam aqui, né? Um público cativo de cada dia, né? Terça é um público, quinta é outro, sábado é outro. Tem alguém aqui que vem sábado e vem terça? Não. Tem alguém que vem sábado e vem quinta? Então, é ela ali, né? Então, duas pessoas, mas normalmente são os públicos cativos de cada dia, né? Interessante. Mas vamos lá. Vocês têm o costume, daqueles que me ouvem, de que eu falo sempre de uma mensagem, das mensagens da benfeitora Marta. Da última vez que eu estive aqui, eu não sei se foi uma quinta ou se foi uma terça, eu falei, foi uma terça? Eu falei do espírito Joana de Ângeles, no livro último que ela publicou pela Leal, foi o tema, salvo engano, Reflexões, que é o primeiro capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Se eu não estou enganado, o título do livro é esse, No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o último livro que ela psicografou pelo médium Divaldo Franco. E hoje eu vou trazer um tema que também é do médium Marcel Mariano, o mesmo que traz as mensagens da benfeitora Marta, que vocês já devem conhecer. Se não conhecem, eu recomendo que ouçam as mensagens dela. Eu faço a locução, eu publico no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, Nery com I. Eu sou Flávio Nery de Azevedo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares que vocês queiram se conectar comigo, o nome é esse. Eu tenho publicado todas as mensagens da benfeitora lá no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem pegar todas as anteriores, está lá. Tem 500 e poucas que eu fiz a locução, mas ainda faltam 500, porque foram 1.100 mensagens desde 29 de abril de 2019, se eu não me engano, 19, 20, 21, 22, tem isso, até 29 de abril de 2023, foram 4 anos, salvo engano, ininterruptamente ela mantendo mensagens diárias, de domingo a sexta-feira. Acabaram as 1.100, nós pensávamos que o projeto tinha se extinguido, aquelas 1.100 sim, porém avulso, ela vem trazendo no domingo, ela publicou uma numa quarta-feira, e hoje, para minha surpresa, eu não estava acostumado, ela mandou uma mensagem hoje, está lá no meu WhatsApp, eu nem li, porque ela não manda dia de sábado, repita, de domingo a sexta, nunca sábado, raramente eu diria, e hoje veio sábado, então já não está mais com a cronologia que estava antes, está aleatório, pode ser domingo, pode ser um sábado, pode ser uma quarta, o que tem se mantido é domingo. Depois que ela parou o projeto das 1.100, todo domingo ela manda uma mensagem, eu digo, gente, que é muito atual, as mensagens dela são muito do dia a dia, do que a gente está vivendo. E hoje eu trouxe a de Henrique de Luna. Henrique de Luna, eu já falei aqui também, vocês já leram a obra Nosso Lar? Alguém aqui leu Nosso Lar? Leu Nosso Lar. Vocês lembram do capítulo 4? Não. Vocês lembram que André Luiz foi recebido numa colônia chamada Nosso Lar? E quem recebeu ele foi Lísias e Clarencio, e depois levou para um hospital, e lá tinha um médico. Lembra de um médico que tinha lá? Lembra? Que foi um médico que recebeu, fez a anamnese, fez a ausculta de André Luiz, o espírito, e viu que ele tinha vindo porque via, falou que ele veio porque via a via do... Isso. Aí ele não entendeu como que eu posso ter vindo por essa via, se eu sou médico, cuidei de pessoas como eu pude, e você está dizendo que eu vim pela via do suicídio. Pois é, foi indireto. Por que indireto? Porque ele usou e abusou do livre-arbítrio, na alimentação desregrada, no uso e mau uso do aparelho genésico, enfim. Tudo isso levou ele a desenvolver um processo que fez a degenerescência do aparelho gastrointestinal. E aí, quem é que dá essa notícia a ele, vocês lembram?
Ô meu querido Armandinho, você tem água aqui? Um copinho de água? Se tiver, eu agradeço. Muito obrigado. Então ela vai pegar lá. Você lembra quem foi que deu a notícia? Quem? Não. Quem dá mais? Foi esse né? Aí, gente. Amandinho não vale, que Amandinho é o concurso. Amandinho é um leitor voraz, é uma enciclopédia ambulante. E ele não pode. Se ele dá, ele fala, te dá castigo nele, tá bom? Porque não vale. Ele não participa da brincadeira. Você não participa da brincadeira. A brincadeira é minha. Você não entra. Então, quem trouxe essa informação foi Henrique de Luna. Henrique de Luna só aparece em toda a obra A Vida no Mundo Espiritual. Ele só aparece no capítulo 4. Salvo engano, é capítulo 4. Então, ele só aparece uma vez. Uma única vez. Que é para dar essa notícia a André Luiz. Irmão, você veio pela via do suicídio. André Luiz ficou assim impactado. Quem ouve audiolivro, a radionovela, vai ver como é legal a interpretação. Eu li o livro, mas eu ouvi também a radionovela, vale a pena. E aí sim, esse Henrique de Luna é o que deu essa mensagem de hoje, ou melhor, do dia 6 de junho, para o Marcel Mariano. Aí você fala, Flávio, qual a ligação de Henrique de Luna com o Marcel Mariano? Eu só sei que desde 2002, Marcel Mariano criou na Federação Espírita do Estado da Bahia um grupo chamado CLAU, Círculo de Leitura das Obras de André Luiz. Eles começaram a ler no Nosso Lar, depois foi para Mensageiros, depois foi para Missionário, não tinham pressa, levou quase uns 2 anos só em Nosso Lar, depois uns 4 anos em Mensageiros, mais uns 5 anos em Missionários, e o grupo fez esse ano 21 anos, né? 2002, 2012, 2021, 22, 21 anos eles estão fazendo de existência lá na Federação Espírita do Estado da Bahia. E um dos espíritos que desde lá, eu não participava ativamente, mas eu ia algumas vezes, tinha um espírito que dava comunicação no final do ano, quando o Marcel encerrava as atividades, como Joana de antes, por Divaldo, não tem lá as mediúnicas, Manuel Flomeno, Marcel Mariano também é um médium ostensivo, clarividente, psicofone, psicografa, e ele simplesmente, no final do ano, dava a mensagem de um espírito, Henrique de Luna. A gente achava aquilo assim interessante, ninguém lembrava que era Henrique de Luna de Nosso Lar, porque passa só em um capítulo, uma única vez. Aí ele foi explicando com o tempo. Henrique de Luna, portanto, ficou um período na vida dele, conectado com o psiquismo dele, continua, e disse lá atrás, de um tempo atrás, que viria uma benfeitora que daria continuidade ao trabalho junto a ele, que é a benfeitora Marta, que foi o que dele, de Marcel? Mãe dele. Quando? Em 1400 e pouco, eu não sei, ele já falou isso numa live, que foi mãe dele, ela era uma dançarina, trabalhava no circo, Marcel armava e desarmava o circo, e ele simplesmente, ó, que cachorrinho lindo, ó, um shih tzuzinho ali, ó, que coisa mais fofa. Ô meu Deus, traz aí, minha linda, para eu mostrar aqui para o pessoal que está vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu já bati para a Deise, eu tenho 2 bulldogzinhos. Ah, não posso deixar uma coisa linda dessa. A mamãezinha trouxe. Cadê? Vem cá, Titi, vem cá. Olha aqui, gente, ó. Nunca teve isso numa palestra de Flávio, ó. Um cachorrinho. Registrem aí, gente, ó. 2 meses, né? Não é 2 meses? 2 meses. Coisa mais linda é o cachorrinho, né, gente? Ó, vamos cuidar dos animais também, viu? Não maltratem não, por favor. Quem tem um cachorro sabe que é o amor incondicional que esses bichinhos têm. Cuida bem dele, mamãe, vai, cuida bem. Então, são os anjinhos de 4 patas, eles são incríveis, incríveis. Já mudou a energia da palestra. Podia ter animais frequentando assim como ele. Caladinho, se começar a latir, a tutora vaza. Ela sai de mansinho, que aí eu não tô com ela, já não tem mais tanto carinho por ele. É melhor, lá fora eu brinco com você, mas na palestra latindo e criança berrando, amo criança, amo, mas na palestra gritando e berrando eu não amo não. Eu sou amor exclusivo, é lá fora eu amo de novo, mas dentro da palestra ficar berrando a criança aqui, ficar caladinha, fico bem. Mas eu falando e a criança se disputando comigo, gritando, não, menino, vaza, mãezinha, leva essa criança para lá, vai dar um passe nela, irmã. Enfim, então Henrique de Luna, esse espírito apresentou Marta que viria ficar com Marcel num trabalho que está até hoje. Ela se comunica através dele várias vezes e ela é um espírito muito, muito expansivo. No meu ponto de vista, as leituras que eu faço dos textos dela é um prazer. Foram 500 e poucas leituras e ainda faltam 500 que eu vou fazer, porque a gente está revisando as mensagens do dia 29 de janeiro de abril de 2019 para eu poder fazer as locuções das que eu não fiz. Essa eu fiz, está no meu canal. E eu vou ler para vocês e fazer o contexto. É uma mensagem intitulada Restauração. Não foi eu quem colocou o título, nem Marcel, foi o espírito Henrique de Luna. Marta não coloca título em mensagem nenhuma. Ela não bota título nas mensagens dela.
mas eu precisava botar título para ter repercussão no YouTube, senão o algoritmo não entrega. Eu já expliquei isso aqui, estou reexplicando. Então, quando vocês verem os títulos das mensagens de Marta, não foi ela quem colocou, foi eu e Marcel. A gente manda uma mensagem para o outro, Marcel, ele tem um título, ele não tem, aí não manda, eu boto. Quando ele tem um título, eu boto o que ele manda, que eu acho que ele tem capacidade de fazer um título melhor do que os meus. Eu não consigo, eu fico tirando trechos da mensagem para fazer um título. Ele pega a mensagem inteira, compreende e coloca um título. Eu não tenho essa competência. Então, todos os títulos que vocês vão ver, normalmente eu tirei da própria mensagem e joguei lá, que é muito trabalhoso para mim ficar tentando interpretar e fazer um título daquilo. Enfim, a de hoje, restauração, foi ele que deu. Quem foi que deu? Henrique de Luna, o médico, mentor, ou que estava no nosso lar, e que também foi mentor de Marcel por um período, foi um espírito afim dele, tá bom? Então vamos lá? A mensagem de hoje é sobre saúde, por isso que eu trouxe, sobre a parte da coisa que nós mais precisamos, da saúde mental e da saúde física. Ele começa assim: vive-se presentemente na Terra um período glorioso da medicina dos corpos. É verdade que nunca evoluímos tanto em tecnologia, em diagnóstico, em aparelhos, em exames, como nunca na história. Isso é fato. Mas também nunca na história a gente viu tantas pessoas com um vazio existencial imenso, com altos índices de depressão, altos índices de suicídio. Eu faço assim por algoritmo, não pegar a palavra, porque quando você diz a palavra inteira, ou você escreve, ele não entrega. Então eu aprendi isso também nesse caminho. Se você escrever suicídio, ok, mas se você escrever, botar um nomezinho no meio, uma letra errada, ele vai mandar a mensagem adiante. Mas se disser a palavra inteira, a entrega é muito pequena, porque ele acha que está promovendo o SUI, o que eu falei, e aí não é interessante. Então toda vez que eu falar essa palavra aqui, eu vou fazer isso, suicídio, beleza? Você já sabe o que é. É por causa do algoritmo do Instagram e do YouTube, para eles não cortarem, não deixarem de entregar minha mensagem. A palestra que eu estou fazendo com o texto de Henrique de Luna. Então, a medicina evoluiu muito, inegavelmente, inequivocamente, ninguém aqui vai dizer que não evoluiu, evoluiu. E ela vai trazer os dados aqui, que eu vou trazer para vocês. Aproveitando as inestimáveis contribuições daqueles que edificaram no tempo a doutrina médica, cientistas e pesquisadores, médicos e cirurgiões, enfermeiros e socorristas se desdobram no mundo buscando atenuar as incontáveis aflições que presentemente desassossegam a criatura humana. É verdade, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, que são médicos, né? Os profissionais da saúde como um todo, biomédicos, todos se esforçam para atenuar a dor humana. Mas nós percebemos também a inclinação e a tendência a ficarmos muito presos. Eu falo que eu sou da área de saúde, eu sou graduado em fisioterapia, mas eu tenho outras pós-graduações, hoje também sou terapeuta transpessoal, portanto trabalho com psicoterapia, de regressão, constelação, então eu me considero hoje um terapeuta integral no sentido amplo da palavra, que atua nos níveis físico, psíquico, emocional e no nível energético, espiritual. Então, mas é para dizer que eu falo de um lugar de quem tem 20 anos formado na área, e sei o que eu estou falando. Fiz residência na Federal em Medicina Social, tenho uma história nas medicinas integrativas, medicina chinesa, e eu sei do que eu falo. A gente evoluiu em tecnologia, mas perdeu a questão do vínculo, do afeto, do relacionamento humano, e perdemos a humanização no atendimento do sujeito. Eu digo isso para vocês porque recentemente eu passei por um procedimento, e aí eu não vou citar nomes porque por questões éticas, a gente sente que mesmo pessoas amigas nossas, que são companheiras e colegas de caminhada, assim, às vezes convivemos juntos, na hora de abordar, como está tão estruturado na formação dos enfermeiros, dos médicos, dos fisioterapeutas, aqui não é exemplificando nenhuma categoria, todo mundo vai ter em alguma categoria pessoas de boa conduta terapêutica e pessoas que não são tão legais, mas no meu caso foi experiência com médico, e aí esse procedimento foi um procedimento feito que não havia um certo preparo do meu psiquismo. Porque a pessoa que se submete a um procedimento, qualquer que seja ele, uma cirurgia, uma biópsia, um tipo de procedimento cirúrgico não tão invasivo, ela tem uma estrutura psíquica, uma estrutura corporal, que às vezes tem traumas. Existem traumas que são acumulados na infância, adolescência, e o profissional no processo de abordagem, às vezes torna-se como se fosse em série. Vai entrando um, bota o outro, bota um, bota o outro, bota outra, aquela luz branca em cima, e isso gera traumatizações. Existem traumas e existem traumatizações,
que ficam impregnadas no corpo da pessoa, que a gente nem sabe que a pessoa está traumatizada, e aí por isso que deveria ter um cuidado maior no manejo dos clientes. Aí eu fico imaginando, se é uma coisa paga, que foi particular, não foi nem pelo plano, a abordagem não foi ruim, gente, mas para mim não foi uma coisa tão agradável. Eu fico imaginando como não é pelo SUS, como não é pelo plano de saúde, porque eu sei que tem os valores que se paga pelo plano, pelo SUS, e cada profissional às vezes atende de acordo com o nível do que ele recebe, e tem outros que não, independentemente do que recebe, ele vai ser um profissional no SUS, no particular ou no plano de saúde, é fato isso. Então não é generalizando, a gente sabe que tem exceções que confirmam a regra. Então eu percebi que em mim foi um choque aquilo de, puxa, eu que sou da área, conheço os procedimentos, tenho uma experiência pregressa, tenho um vínculo com a pessoa, que é uma pessoa querida, e ao mesmo tempo sentir isso, como seria ela, ele, nesses movimentos de adoecimento que a gente não sabe porquê, está aí todo mundo às vezes adoecendo por causa do sistema de saúde que perdeu a sua humanização, né? Que não está tendendo a humanizar as abordagens. Vocês mesmos, pacientes, são deseducados. Eu falo com propriedade, vou exemplificar. Os pacientes são às vezes tão deseducados que às vezes criticam os profissionais que têm uma abordagem mais contundente, uma abordagem mais complexa. Eu exemplifico. Eu fiz residência, e na residência a gente passou por alguns municípios, pela Secretaria Estadual, pela Secretaria Municipal, que a residência nos fazia, capacitávamos a ser secretário de saúde, coordenador de CAPS e outras funções. A residência na UFBA é assim, é multiprofissional, a gente sai com uma qualificação muito boa. Nessa experiência que eu tive com um dos médicos de um dos municípios que eu fui, ele é um médico de família, de fato, com uma formação sólida, que olha o sujeito na sua multidimensionalidade, e que tem um respeito em só prescrever quando não tem jeito. Ele simplesmente foi criticado, porque ele me disse, Flávio, imagina, eu estou aqui na unidade de saúde da família desse município específico, eu não vou citar, e os pacientes estão ali fora, são senhorinhas e senhorinhos, às vezes ignorantes, outros nem tanto, mas não é só o público que vai pelo SUS não, tem gente particular também, vou dar exemplo, viu? E aí de repente eu atendo a senhorinha que está aqui, 50 minutos minha sessão. Lembro do meu mestre Peixinho, André Luiz Peixinho, que é o presidente da FEB, ele foi meu professor na residência de medicina social, ele e a Leonora Peixinho, os dois são médicos, Peixinho é psicólogo. Ele dizia lá no CCBP, no Complexo Comunitário Vida Plena, olha, vocês aqui, meus residentes, e vocês, os internos de medicina, não me venham com atendimento com menos de 50 minutos. Eu até compreendo um dermatologista, ele como médico, poder fazer uma consulta em 5, 10 minutos, olhou ali a pele, mas mesmo eles eu não admitiria como sendo legal. Mas ele disse assim, ele aceita, mas os demais, cardiologista, ginecologista, pediatra, oftalmo, qualquer outra categoria, menos de 50 minutos para mim não é uma sessão confortável. Eu sei que tem o dilema do processo do SUS, do número de pacientes que você tem que atender, tem todo esse sistema que eu não vou entrar no mérito, vocês não precisam saber também, deixa comigo e eu sei pensar o sistema. E aí ele disse isso para os alunos ficaram bem confortáveis, porque não ficavam precisando correr para atender a senhora, para pegar outra, não, aqui não tem negócio de números para vocês atenderem larga e sério, façam um atendimento de qualidade, com atendimento de presença, olhando a história do outro, o histórico social, ele dava essa condição de trabalho aos alunos, então que era diferenciar. Esse daí que eu falei, ele falou isso, Flávio, eu fui ensinado por mestres que diziam isso para mim. E aí eu atendi a senhorinha, ficava 1 hora com a senhora, 50 minutos, anamnese, tudo direitinho, auscultava, pressão. No final ele dizia assim, ó, para a senhora, eu vou prescrever um chá de boldo, vou prescrever um chá de erva cideira, então a senhora precisa de remédio nenhum. Ele é médico, formado na Federal, mas via que o caso não tinha indicação de remédio. A paciente saía do consultório e chegava lá, isso aí não é médico bom não, ele não prescreve nada e demora como o quê? O problema está onde? Na população também, porque a população foi educada assim, o sistema é tão bruto que um profissional que se diferencia num atendimento de qualidade, porque faz uma anamnese completa para não estar prescrevendo drogas desnecessárias, o próprio cliente que não saiu com a receita de um remédio e nem com o exame para sobrecarregar o sistema e essa indústria de medicamentos, de exames, que a gente sabe que existe, ele simplesmente é criticado, só que ele não se dobrou. Ele ficou, Flávio, para educar a população, como era um médico de família daquela região, eles me conheciam. 2 anos levou, mais ou menos, para a gente começar a dizer, não, esse aí é um médico diferente. Ele nem sempre passa remédio, mas ele avalia a gente de uma forma muito interessante e resolve os problemas da saúde. Ou seja, nós precisamos de mais médicos, mais enfermeiros, mais fisioterapeutas, mais dentistas, mais farmacêuticos, mais assistentes sociais, mais profissionais de psicoterapia, assim, que dê escuta aos seus usuários. Porque assim o sistema de saúde pode melhorar.
mas isso é uma raridade, é uma ilha de alguns profissionais nas várias áreas do conhecimento que eu acabei de citar. Esse é um exemplo concreto de algo que a gente vem perdendo dentro do modelo que fomos formados e o que a sociedade também foi forjada, porque vocês não têm obrigação de saber o que a gente sabe, estuda. Vocês são lá usuários, eu também sou, às vezes, como fui, e senti um impacto imenso. Foi uma abordagem para mim que foi desagradável. Reportou uma cirurgia que eu fiz de olho, uma cirurgia refrativa, que no meio da cirurgia, com um amigo meu, estudou comigo na nossa sessão, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Eu sabia com que eu estava entregando meus olhos. Fez escola técnica comigo, ele fez química, eu também fiz química. Ele foi para medicina, eu fui para fisioterapia, porque a gente da escola técnica na época passava na universidade que a gente quisesse. Era a ETFBA, Escola Técnica Federal da Bahia. Quem quisesse passar na USP, na Unicamp, na Federal, no curso que quisesse, medicina, engenharia, direito, o que fosse, a gente escolhia e passava. Os primeiros colocados éramos nós da Federal, da Escola Técnica Federal da Bahia. Ele fez Federal, medicina, fez oftalmo. Ele me operou na cirurgia. Ele tinha me dito antes, claro que tem um risco, às vezes o laser para, não sei o que. Eu digo, porra, o laser para? Tomara que não seja na minha vez. E foi na minha vez. Ele, no meio da cirurgia do meu olhinho, ele rebateu a córnea para fazer a cirurgia refrativa. O cheiro de carne queimada, de churrasco, porque a gente fica anestesiado, não é geral, é local no zóio, o zoinho, como fala o Matuto, anestesiou o zóio com colírio, e aí na hora eu sentia tudo, cheiro, minha carne queimando, horrível isso, as memórias traumáticas ficam lá, tá rindo lá no fundo o cara lá, quem fez deve saber, qualquer cirurgia que não está anestesia geral, você sente o cheiro, cortando sua pele, que dor de carne é essa queimando? Eu participava de várias cirurgias no COT, como estudante de fisioterapia, eu ficava dentro com cirurgia de quadril, cirurgia de ombro, eu tinha contato com os médicos, eles abriam, e eu olhava, desde o segundo semestre eu via como era o fêmur, a cirurgia de húmero, de rádio, de tudo, de joelho, de menisco, e aquele cheiro de carne queimada era comum no centro cirúrgico, um fedor desgramado, como se fosse um churrasquinho mesmo, queimando a pele. E aí você imagina, você está queimando seu couro, sabendo que passou um bisturi elétrico, e no meio, parou, e você vê a equipe, batendo no pé do bisturi, parou o bisturi, fulana, você quer técnico, e você lá, taquicardia, ai meu Deus, vai ficar cego, porque você vê logo as memórias, vai ficar cego, vai rebater o meu olho, esse bisturi se não voltar, chamar o técnico para resolver, daqui que chega e meu olho está lá aberto, eu vou ficar como rebatido esse olho, é horrível. E isso na hora que eu fiz um procedimento com essa outra querida amiga médica, reportou essa memória de trauma que está em mim. E aí, poxa, mínimo cuidado, conversa, olha, a gente vai fazer um procedimento muito leve, é um pontinho bem pequeno, é apenas uma biópsia de um tecido que a gente vai tirar, um pedacinho de pele, você vai sentir, porque eu sei que a anestesia, ela tira a dor, mas ela não tira a sensação de pressão. Então, se você pega um bisturi ou um negócio para puxar, você sente puxando a pele, o couro, puxa de cá, puxa de lá, puxa de cá, puxa de lá, você sente, aquilo dá uma agonia. Quando eu metei o negócio para fazer a biópsia, que empurrou no couro, foi até meu gradil costal, eu achava que estava brocando meu osso. Eu sei que não estava brocando o osso, mas a sensação, que está aqui rindo é porque deve saber o que é, era de tirar um pedacinho de pele, mas parecia para mim que estava metendo até meu pulmão. Eu digo, tá furando aí? Que diabo é isso aí? Ela, não, tranquila, só... Aquilo gerou estresse, taquicardia. Eu digo, poxa, meu Deus. Aí subi, fui para minha sala, que é no mesmo prédio que eu trabalho, no consultório, pedi a minha esposa, por favor, me acolhe aqui, faz umas técnicas que a gente tem corporais para me acerenar, porque eu estou em estado de simpaticotonia, ou seja, em estado de luta, em estado de paralisia, ou estado de fuga, que são as condições que a gente vive quando a gente está sobre algum estresse, ou você ataca, ou você foge, ou você congela. São as condições que a gente pode encontrar. Eu digo isso tudo porque só no introito da mensagem eu trouxe isso, porque é importante vocês saberem disso. Vocês, enquanto população usuária, precisam se educar e parar com essa mania, porque o sistema é bruto, rápido. Você quer coisa rápida. Eu tenho vários exemplos de pessoas que demorou demais. Agora daquele médico chega assim, papo. Eu não gosto. Eu gosto do cara que demore comigo, que me ouça. Como alguns pacientes me vão para alguns psiquiatras, pagam R$400, claro que tem exceções, o cara pegar, olhar para o cara assim, 5 minutos, não, vou botar esse medicamento para esse, trocar droga e manda embora. Pegou 400 contos só para trocar o medicamento? Pelo amor de Deus, engane um pouquinho a torcida, converse com o cidadão, faça uma anamnese, começa a história, aí o cara fica injuriado, aí vem, pô, eu vou para ele e ele paga 400 contos para trocar minha dose de A para B, e aí, tudo bem eu saber do cara, ele estudou, mas, pelo amor de Deus, dignifique aquele acolhimento, porque no acolhimento, na escuta, você pode fazer com que muitas pessoas saiam dos seus dramas existenciais. A gente está muito mais carente de pessoas que nos ouçam, do que pessoas que prescrevam, pessoas que nos tratem de outro modo. Ouvir é uma forma muito importante
de ajudar, de acolher as pessoas que não tem quem as ouçam. Então tenhamos atenção, quando forem para os profissionais, exijam também, olha doutor, peraí, rápido assim, ele se constrange, né? Como sabe que vocês vêm com algum embasamento, foi muito rápido, doutor, peraí, eu queria mais alguma coisa, eu fiz isso no Detran, meu exame de Detran, eu fiquei convocado com o médico, gente finíssima, adorei ele, falei, seu nome, você é diferenciado, porque estou dizendo, não são todos, gente, muitos bons médicos, muito bons fisioterapeutas, muito bons dentistas, mas tem profissionais, ele me atendeu de um jeito tão lindo, que eu fiquei abismado, e não foi um valor tão grande, aquele negócio do Detran, 100 e poucos reais você paga, né, para fazer o teste de apertar, visão, ele mediu minha pressão, fez o teste de equilíbrio, beleza, uns 15, 20 minutos, mas eu fiquei uma meia hora, 40 quase com ele, trocando ideia, problematizando, perguntando sobre por que o Detran, isso, aquilo outro, o cara abriu espaço, eu não vi ansiedade nele, querendo me mandar embora para entrar o próximo, eu não senti isso já foi curativo para mim. Eu digo, pô doutor, você é um cara diferenciado, parabéns, formou aonde? Na Baiana, foi aluno de Peixinho Fui, de Peixinho Leonor, beleza, então você é da escola do mestre Peixe, que bom, continue assim, eu vou fazendo isso, são médicos novinhos, eu estou com meio século de vida, são médicos de 30 anos, 32 anos, eu tenho uma história, 20 anos de formado, eu tenho essa ousadia, às vezes eu doutrino os próprios médicos, pode ser qualquer médico, centro cirúrgico, olha, doutor, não é assim, você está pegando de uma forma muito boa, enfermeira, segura a onda aí, você está me jogando assim na maca, tá aí mais carinho comigo, tá? Porque ali educando ela, para ela fazer isso com todo mundo, tem que ter esse cuidado, é óbvio que um dia ou outro é uma coisa, mas não pode ser sempre. Então o que é que Henrique de Luna, que é médico, vai trazer? Ele continua, por toda parte, em construções arquitetônicas invejáveis, ou em humildes barracões no seio da África sofrida, médicos sem fronteiras e vanguardeiros do amor se dedicam ao socorro de enfermos diversos que orem chameiam a terra de gemidos e súplicas. Saiba sempre, quando você está sentado diante de outra pessoa, como dizia Carl Gustav Jung, aprenda todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma pessoa, seja apenas uma alma humana diante da outra pessoa. Ou seja, aprende tudo que eu aprendi, domine todas as técnicas, mas estando diante do outro, seja uma alma humana diante de outra alma humana. É uma alma que conversa com a outra alma. Deixa de lado títulos acadêmicos, formações, isso vai servir para a compreensão diagnóstica ou a conduta terapêutica. Mas o maior de tudo é o vínculo que se estabelece de afeto. Por isso que Jesus curava. A presença dele era por amor. Quando a gente caminhar para esse amor, desdobrando aí, desdobrou, voltou, isso. Quando você vai pelo espectro do amor, você pode ter muito mais resultados do que técnicas. As técnicas são necessárias, mas como eu disse no início, nunca evoluímos tanto em tecnologia, em procedimentos, em diagnóstico, e nunca vimos tantas pessoas, claro, muito menos doentes do que o passado, se morria por infecções sem saber qual era o agente patogênico, morria-se por várias infecções, vários procedimentos cirúrgicos que às vezes não tinha asepsia adequada, eu sei disso, a gente avançou muito, mas avançou muito e continuamos com a grande população adoecida, porque falta o principal, o sentido existencial que quem procura o sistema de saúde não tem, e a abordagem de quem cuida da saúde humana ter um pouco mais de gentileza no trato com aqueles que procuram o seu alívio, dos profissionais que estudam para cuidar da saúde humana e não para encher o bolso de dinheiro, que eu não sou contra, tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro, mas não pode ser a premissa básica o dinheiro, tem que ter um propósito. Eu estou ali porque eu quero servir a minha comunidade, seja no sistema público ou no privado, eu tenho que fazer jus àquilo para que eu seja uma contribuição para a população. Então, quando ele continua dizendo, tá ligado esse ar, mas não é porque eu vim com calor não, tá calor monstruoso aqui, né? Ah, ele falou que você vir da rua, que nada, o calor aqui dentro é uma sauna. Não é nem por causa do... Eu pensei que fosse que eu vim de fora, mas eu vim tá fresco lá fora, aqui dentro tá mais abafado que lá fora, não é? Mas não vamos reclamar porque é tudo de graça. Você pagou alguma coisa? Não. Alguém pagou alguma coisa aqui? Não, tá todo mundo de graça, né? Então vamos comer o calorzinho quieto, ficar de boa, Armandinho vai tentar ajeitar, enquanto tá todo mundo se abanando aqui, Armandinho, calor retado. Então, mas eu falei aqui, Armandinho, ninguém pagou nada, tá tudo de graça, então vamos comer o calor certinho e ficar no calor mesmo para poder... E aí, tudo bem, tá todo mundo de graça aqui, né? Então vamos lá, continuar no calorzinho aí até ajeitar. Algum espírito obsessor. Alguma entidade que está aí. Vamos lá, continuo. Posso ir ou peraí, minha comadre? Minha comadre? Ela aí que está conversando. Posso ir ou peraí? É você mesmo, é você. Você. Posso ir ou peraí? Peraí, então peraí, estou esperando. Isso que fazia meu professor Bira Cabral. Bira Cabral não, era Bira. Ele, posso ir ou peraí?
Aí, não, peraí, professor, estou copiando ainda, peraí. Também, posso ir ou peraí? Peraí, ela mandou esperar, vou esperar um pouquinho. Agora, está melhorando. Estou saindo do inferno para ir para um brau. Já melhorou a temperatura. Posso ir ou peraí? Pode ir. Pronto, né? Você comanda, você está bem atento, eu estou vendo que você está bem atento à minha palestra. Você está fazendo assim com a cabeça, então você é minha referência. Então, conversou do lado, eu já sei que eu tenho que parar. Porque se perdeu de alguma forma. Posso ir agora, gente? Vamos lá? Já vai acabar. A ciência médica, desde séculos incontáveis, buscou esquadrinhar o vaso físico, presta atenção, tentando entender sua funcionalidade mecânica, buscando penetrar a gênese das enfermidades, patrocinando a terapêutica mais adequada a cada paciente, desde a utilização das sangrias, da fitoterapia e das cirurgias curativas, até os modernos fármacos, deixa eu acabar a agonia ali, até os modernos fármacos, antibióticos de última geração e imunizantes de precisão cirúrgica. Houve muitos embates no campo técnico e celeuma em torno dessa ou daquela vertente do pensamento, mas na essência, o objetivo era sempre o de atenuar as agonias decorrentes da fragilidade orgânica quando tomba sob o assédio devastador das invasões microbianas. Olha o paralelo que Henrique de Luna está fazendo, um apanhado histórico, falando do avanço da ciência, das vacinas, das cirurgias, das anestesias. Ele não desconsidera nada disso. Mas olha como esses espíritos fecham as mensagens. Hansen, tifo, tuberculose, varíola e outras patologias se fizeram verdadeiros flagelos na história humana, ceifando cada uma delas milhões de vidas, gerando horror e pânico nas comunidades atingidas. Hoje, ainda sob os estertores do mal, curada a pandemia, ou melhor, hoje, ainda sob os estertores da mal curada pandemia da Covid-19, essa mensagem de 6 de junho, luta-se no solo do mundo contra a recrudescência. Sabe o que é recrudescência? Não? O aumento, o retorno, o incremento, a recrudescência da varíola dos macacos, as patogenias provocadas pelo mosquito da Aedes aegypti, da espécie Aedes aegypti, as várias coisas, né, que vocês sabem que ele provoca, né, que é dengue, chikungunya, a outra que fez a microcefalia, Zika vírus e por aí vai. Então, ainda provocadas pelo mosquito da espécie Aedes aegypti, sem olvidar a malária, a febre maculosa, os cânceres de diversos tipos e as anemias falciformes, inquietando milhões de indivíduos. Tudo bem? Beleza. Avançadas próteses estão conseguindo devolver o movimento aos mutilados de acidentes urbanos ou portadores de teratologias de natureza genética. Teratologias são essas patologias que as pessoas nascem com agenesia de membro, com microcefalia, às vezes com problemas mais variados, chama-se teratologia, com hidrocefalia e outras teratologias. Então, vamos em frente. O exoesqueleto, o que é o exoesqueleto? É um notável engenho, filho da robótica e da mecatrônica, buscando reerguer aqueles que padecem a atrofia de seus membros locomotores. Já sabe o que é o exoesqueleto? Lembra da Copa do Mundo que aquele nosso cientista Nicoleles botou um cara que acho que tinha alguma deficiência, alguma lesão neurológica, que tinha um exoesqueleto em volta, que fazia os movimentos por ele, para ele chutar a bola. Isso que é o exoesqueleto, é uma estrutura que você coloca para dar função àqueles membros que foram acometidos por alguma patologia ou por alguma deficiência. Chips implantados na intimidade intracraniana, olha que legal, vai negar isso aqui do avanço das ciências médicas e biomédicas? Chips implantados na intimidade intracraniana conseguem sensibilizar o nervo óptico, em alguns casos devolvendo parcial visão aos invidentes. Implantes na cóclea, sabe onde é cóclea? Cóclea? Ouvido. Implantes na cóclea, cadê? Implantes na cóclea estimulam os condutos auditivos à recuperação dos sons. Marcapassos e outros dispositivos instalados em milhares de peitos têm mantido esses pacientes em contínua atividade física, não obstante a fragilidade do músculo cardíaco. É inegável esse avanço, né, gente? A gente vai dizer que isso é ruim? Não. Quantas pessoas entravam em arritmias
e que o marca-passo no controle do feixe de His, que é uma estrutura elétrica que controla o impulso das fibras de Purkinje, que faz com que o ventrículo e o átrio façam a sístole e a diástole. Sístole e diástole. Quando você não tem esse ritmo de sístole e diástole harmônico, você entra em fibrilação ou você pode entrar numa arritmia e isso gerar uma parada cardíaca ou um processo de disfunção de ordem cardiológica. Então você bota o marca-passo impulsiona uma informação que faz com que o coração bombeie de forma rítmica. Isso não tem preço. A gente vai, você tem marca-passo? Aí, ó, tá aí. Você botou quando o marca-passo? Estava com bradicardia, ou seja, o aceleramento baixo do coração, ou seja, taquicardia, aceleração, bradicardia, baixa frequência cardíaca. E aí, escolheram fazer isso. Botou tem quanto tempo? Não, tem quantos anos que eu tenho marca-passo? Tem 4 anos. 4 anos, né? Tendo uma sobrevida muito melhor. Antes do marca-passo, você vivia como? Tendo baixa de pressão, tendo alguma coisa, lipotímia? Não, eu sempre fui muito atleta. Sim. Todo atleta a maioria dos É bradicardio. bradicardia. Isso, é bradicardio. Eu também fiz travessia. Originário por causa disso. Entendi. Então você está falando uma coisa legal. Os atletas de alto nível, que não é o meu caso, mas quem pratica esportes, aumenta o trofismo do músculo cardíaco. Então a gente tem uma hipertrofia do músculo não patológica, diferente da doença de Chagas e outras patologias. É por um aumento da força do músculo cardíaco no bombeamento da circulação, do sangue pela circulação. No caso dele, ele tinha uma bradicardia, talvez pelo atleta, mas já estava sendo um pouco que o médico cardiologista suspeitou que precisava de marca-passo. Eu tenho um problema circulatório. Pronto, por isso que botou. Mas isso é bom de falar, porque na prática as ciências biomédicas fazem com que a gente avance em longevidade. Mas o que adianta ter longevidade sem qualidade de vida, né? Ou ter longevidade com vazio existencial, ou longevidade depressivo, longevidade com pânico, longevidade com distúrbios de bipolaridade. Não adianta, porque vocês vão ver por quê. Esses avanços são legais, mas isso o Espírito vai finalizar dizendo. Então, marca-passos, eu já li, outros dispositivos instalados no músculo cardíaco, dispositivos instalados em milhares de peitos, têm mantido esses pacientes em contínua atividade física e não obstante a fragilidade do músculo. Os registros seriam longos. Dessas, preste atenção aqui, estou ouvindo vozes que estão entrando aqui no campo, o calor da sala, vozes, cachorro não está latindo e criança não fala, tá tudo bem, mas vozes ao longo do perímetro me tiram completamente do propósito. E eu me perco, porque eu ouço tudo. Minha cóclea não precisa botar um implante de cóclea, eu ouço bem. É ouvido de tuberculoso. Então, entretanto, ao lado dessa maravilha fornecida pela divindade para nosso progresso espiritual, que é o corpo, observa-se o avanço descontrolado de enfermidades outras, de natureza não microbiana, inutilizando bilhões de seres humanos na apatia e no vazio existencial. Concorda? A senhora fez assim, não foi? Como que diz assim? É meu filho. Não adianta esses avanços todos e outras patologias de ordem não microbiana, levando muitos de vocês, que eu sei que aqui na sala tem muitas pessoas com vazio existencial, e eu vejo isso na população de modo geral. A gente atende pessoas riquíssimas, com capacidade financeira de comprar uma lancha de 3 milhões de reais, que foge a minha compreensão, ter carros de 650 mil, para quê? Eu entendo esses jogadores que rasgam dinheiro, é muito dinheiro, mas eu fico olhando assim, meu Deus, é uma discrepância muito grande entre os que não têm nada e esses que têm muito. Não deveria ser assim, no meu ponto de vista, mesmo respeitando o mérito, mesmo respeitando quem estudou, a gente não precisava ter miseráveis. Pobres sempre teríamos e ricos sempre teríamos. Está no Evangelho, está lá na codificação. Mas não precisávamos ter num planeta tão abundante como é a Terra, pessoas que hoje em dia não tivessem nenhuma refeição por dia para ter. Isso não podia ter na Terra, gente. Se a gente tivesse a solidariedade humana, um pouco mais da fraternidade, que alguns ricos e milionários já despertaram a consciência, mesmo que eles deem do excedente, não é o óvulo da viúva. O óvulo da viúva é aquela viúva que um deu 1.000 moedas, o outro deu 100 moedas, ela deu uma menor do que um denário, que era um pagamento, se eu não me engano, do dia de trabalho. Ela deu menos, e isso mesmo para Jesus foi aquela ali, viste todos os três, dentre todas as três, aquela destes, a maior parte, porque deu do necessário. Ela abriu mão do que ela talvez precisa, não é isso que eu estou propondo a vocês, mas ela tinha o dinheiro curto, e mesmo assim ela deu. O rico deu 1.000, deu 100,
É um picolé da Capelinha. Ainda existe picolé da Capelinha? É um picolé da Capelinha, então é uma pipoca da Fonte Nova. É uma coisa que não tem peso na função dele, você entende? Flavinho da Bahia, se tirar 1.000 para dar de doação, meu Deus, eu estou dando uma boa quantia. Mas um cara desse que ganha 60, 80, 100 mil, 200, dá 1.000 conto, para vocês que olham assim, pô, deu 1.000, não é nada, é um picolé da Capelinha. É uma pipoca que ele compraria ali, é o que ele está dando. Não faz nem cócega no orçamento. Então, essa análise, se nós tivéssemos mais pessoas solidárias e fraternas, nós não estaríamos vivendo tanta miséria no planeta como a gente vive. Requer humano solidarizar-se com a dor humana. A empatia com a dor do outro fará com que o mundo possa ser um mundo mais nutritivo e um lugar melhor de se morar. E aí ela vai. Já vai terminar, viu, gente? Me falou que até 5 eu vou terminar 10 para as 5, ok? Mas 5, acho que 5 para 10, 5 para 5 eu termino. Eu tenho até 5, né? Pois é, vocês estão cansados? Está tudo de boa? O calor está comendo solto, né? Mas vocês aguentam? Meditem, respirem. Estou resolvendo, tá vendo? Mas quando eu cheguei, meu amigo Amanda falou assim: você que veio da rua agitado, viu, irmão? Eu sei que é temperatura. Isso aqui está virado no inferno. Está no saci, né? Está virado no estopor. Então, continuando. Fiquem comigo que vai valer a pena. Em derredor de nossa movimentação no mundo, não há como negar os que tombaram na depressão profunda, se viram de uma hora para outra vítimas de um medo que as assaltou, lhes furtando a coragem de sair de casa para comezinhos deveres sociais. Quantas pessoas estão aí dentro de suas casas com medo até de... Você balança a cabeça, Jorge, você chegou atrasado, mas você está bem presente. Vê até para frente, porque está mais fresco aqui na frente, você está melhor, meu velho? Você está fazendo sentido o que eu estou dizendo, né? Está fazendo sentido? Você fica assim, basta, pô, velho. É como se... Aí a gente sente que está cumprindo nosso papel, entende, meu jovem? Porque você é jovem, né? Você tem quantos anos? Muito menos, pouco menos que eu. Com essa carinha de menino? Eu tenho 50, pai. Pois, quem é essa moça aí do lado? Ele engana, eu tenho 41. É, que a carinha dele é de novinho. Cara de mulher, a cara desse menino parece 30 anos, né, gente? Aí é bom demais, a carinha. É? Não, não é não. É que a cara é fofinha mesmo, é a cara fofinha. Parece até Gabriel Medina, o surfista, né? Sério, parece com Gabriel Medina. Tem a cara de Gabriel Medina, um grande surfista brasileiro. Vamos lá. Vou continuar, o senhor está bem aqui na frente? Está tudo bem para o senhor? Está ouvindo bem? Tranquilamente. Está compreendendo? Espetacular. Ah, então se está compreendendo espetacularmente, está sendo. Esse aqui é a minha referência do mais idoso, que deve ser, e do mais jovem, que eu pensei que era ele, mas não é não. 41 já está meio coroa já. Vamos lá. Acabei com ele. Se eu estou com 50, eu sou idoso, ele é um coroa. E ele é o Matusalém. Mas eu não tenho mais velho que você, né? Eu sei disso. Quem envelhece, quem ama a vida. Com 91. Ah, mentira! Pode ver, dando para mentir? Eu sou de 1931. Meu Deus, gente, vocês não estão vendo aqui esse senhor. Eu vou filmá-lo. Posso filmá-lo? Para mostrar um idoso com 91 anos que vocês vão dizer que está errado na identidade. Olha aqui, ó. Olha quem é aqui, ó. Esse senhor aí. Quantos anos o senhor tem? 91. Meu Deus do céu, esse senhor está muito bem, cara. Eu sei que Divaldo Franco é uma referência com 96 anos, mas a gente vê um senhor desse com 91 anos de idade, amigo. Parabéns. Todo durinho, isso é que importa. Saudável, com a tez jovial, com energia, porque eu olho isso, eu não olho só a sua idade, eu não olho só as rugas, eu olho a energia vital. O senhor tem vitalidade dentro do senhor, o senhor tem vida, muita vida ainda aí. Graças a Deus. Que bom, meu velho. Espírita há quanto tempo? Tem uns 60 anos, mais ou menos. Meu Deus, 60 anos ajudou você a compreender mais a realidade, a fazer um caminho mais leve na sua trajetória? Verdade. O espiritismo é consolador, né, meu querido? Completamente. Teve que enterrar alguém mais novo que você? Muitas pessoas, né? Já. Mas filhos não. 2 filhos. Puxa, é isso que dá. Quanto mais longevo, a gente tem também mais sofrimento, no sentido amplo. Porque não existe nome para um pai que tem um filho ou uma mãe que tem um filho. Ou seja, se você perde o pai, você fica órfão. Se você perde o esposo ou a esposa, você fica viúvo. Mas quando você enterra o filho, qual o nome que tem? Não tem nome. Eu acho que a dor mais atroz que pode ter é essa, mas eu sei que o senhor se resignou e está caminhando aí, né? O senhor também teve que enterrar um filho? Enterrou 8 filhos. Ah, o senhor tem 80, você tinha enterrado 8. Ainda saiu um desastre. 80 anos. Vamos avançar. Então, um enterrou 2, outro enterrou 8. A minha cóclea tá boa. Ele nem falou, ele só fez. Então não é nem cóclea, é a visão.
Ele não falou, ele fez isso. Ai, não fez isso. Ele fez assim, você. Eu estou falando do filho do outro que morreu, dois. Ele faz assim, eu, ó. Você pensa o quê? Eu pensei que morreu 8. Mas voltando, foi para a descontração. Vamos voltar? Aqui, todo mundo, ei, aqui, irmã, posso ir? Peraí. Posso ir? Peraí, você? Pode ir, pronto. Ela que manda aqui na minha palestra, viu? Então, última página para terminar. Vai terminar agora, tá bom? Não vai doer nada. Ele vai terminar dizendo, Henrique de Luna. Aí, ó, quiser ficar aqui me abandonando, eu queria. Não, tô brincando. Vamos lá. Daqui ainda vou para outra palestra, 7 da noite, lá na Massaranduba. Os vencidos pelos surtos psicóticos, os que perderam a vontade de viver sem motivos aparentes, as obsessões cruentas, onde agentes das sombras se fizeram verdugos implacáveis e invisíveis de criaturas aparentemente saudáveis. Vocês veem pessoas assim que não tem nenhum quadro físico orgânico e de repente vai para um espaço assim que você não compreende. São às vezes obsessões contundentes que são às vezes verdugos implacáveis do passado que se apresentam como se fossem aqueles que querem destruir a nossa existência, e a culpa não é deles, é nossa, que abre ressonância psíquica para que essas entidades cobradoras evolutivas encontrem ressonância e aprofundem com os nossos complexos, com as nossas dores, com os nossos complexos de medo, de culpa, os complexos mais variados que existem. Nós entramos em sintonia e não sabemos por que perdemos a paz. Eu atendo vários pacientes, e nos pacientes que eu atendo, eu vejo vários que sentam na minha frente, eu sinto que está sob o efeito de entidades obsessoras. Eu não vejo ninguém, não sou vidente. Mas o campo de atendimento há 20 anos, a gente sente assim, não está sozinha. Aí vem, eu cobro a consulta de 1 e tenho que atender 2. É uma coisa que queria ter uma política aí para regular isso, né? Se você está atendendo uma pessoa, você cobra de 1, não de 2, 3, 4. E aí vem 2, 3 para atender 2, 3, 4. E aí sente que o peso é maior e o valor é o mesmo da consulta. Devia ser um pouco maior, né? Porque vem uma carga tão grande que você sente que a entidade está ali e você está lidando com a pessoa, com as dores daquela alma e as entidades que estão com ela para perturbar ele e perturbar o terapeuta, para deixar a gente confuso, não saber para onde a gente vai. Aí tem que respirar, sintonizar com os benfeitores e tentar continuar, porque dá vontade às vezes, eu seja sincero, de levantar da sala e ir embora. Eu tenho vários pacientes que eu quero levantar e não ficar ali, porque a gente adoece também. Por isso que tem a política do SUS, que é quem cuida do cuidador. Quem é que está cuidando dos cuidadores? Tem cuidadores formais e cuidadores informais. Quantos de vocês têm papais, mamães, idosos em casa com demência de Alzheimer, com Parkinson, com AVC, e que você está sobrecarregando um irmão ou a irmã, ou um tio, uma tia, que não reveza, porque tem aquele que é a palmatória do mundo, e todo mundo entrega na mão daquele, para cuidar daquele ente querido, e ninguém às vezes se preocupa das dores daquela pessoa. Aquela pessoa também devia ter autonomia e autoridade de dizer assim, olha, está pesado para mim, mas como ela tem culpa, porque fez besteira no passado, e quer se redimir, achando que cuidando de todo mundo vai se redimir da culpa, termina carregando o peso e ficando doente junto com aquela pessoa que ela cuida. Aumenta a demanda do sistema de saúde, porque não tem quem cuide do cuidador. Então, se eu cuido dele, quem está cuidando de mim? Eu cuido de muita gente, mas eu tenho meu psicoterapeuta, eu tenho minhas terapias integrativas, eu faço acupuntura, eu faço massagem ayurvédica, eu recebo sessão de reiki, eu estou me cuidando no centro espírita, fazendo passe. Então eu estou procurando cuidar de mim, para melhor cuidar daqueles que me procuram. Mas a maioria não tem esse cuidado. São profissionais de saúde que estão cuidando dos outros, e esquece de cuidar de si. Vai se cuidar como? Tomando cachaça, indo para Fonte Nova, não tenho nada contra, e achar que isso é desopilar a mente, é jogar para debaixo do tapete todos os problemas que tem e que não resolve fugindo para jogo, para televisão ou para bebida. Não vai fugir nem drogas que sejam ilícitas. E você está fazendo assim o quê? Ou celular, né? Ou redes sociais, ou WhatsApp, ou Instagram, fugindo daquilo que é o necessário, que é olhar para as dores e olhar para dentro. E ela vai continuar dizendo, ele vai continuar dizendo, Henrique de Luna, as enxaquecas que ignoram qualquer tipo de medicação analgésica, isso é um médico falando, viu gente? Espiritual, e do plano espiritual. As dores fantasmas que perseguem de maneira implacável incontáveis pacientes, sem que um diagnóstico preciso das máquinas sinalize onde se encontra o fulcro gerador daquelas algias insuportáveis. Tanto quanto os hospitais e clínicas, as casas religiosas estão cheias de aflitos. Lá pede-se a cura do corpo, pede-se cura do corpo. Aqui suplica-se fim das angústias e das lágrimas contínuas. É isso? Vou repetir. Tanto quanto os hospitais e clínicas, as casas religiosas como essa estão cheias de aflitos. Lá, nos hospitais e clínicas, estão cheios de quê? Pede-se a cura do corpo. Aqui, nas casas espíritas e religiosas, suplica-se o fim das angústias e das lágrimas contínuas.
Nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo o médico por excelência. Seu tempo não foi muito diferente do nosso. Multidões de enfermos e andrajosos, por onde seguiu o divino médico, os doentes clamavam pela extinção do fluxo sanguíneo. Aquela mulher hemorroíça, né, que tocou nas vestes dele e foi curada de uma hemorragia que nenhum do esculápio do tempo da época conseguiu curar, mas ela disse que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada daquela hemorragia que é chamada mulher hemorroíça do Evangelho. Então, fluxos sanguíneos, a erradicação do leproma, da morfeia, a devolução da vista. Quantos cegos, né, Jesus curou? Quantos leprosos ele curou daqueles 10? E apenas um voltou para reconhecer. Os outros caíram no mundo, morreram de outras doenças, mas se beneficiaram da cura do leproma e nem assim tiveram gratidão àquele que era o que o curou, né? Que tirou tirou as marcas, né, do corpo, mas a alma continuava doente em algum lugar. Então, aqueles que a devolução da vista, que o glaucoma na época não se sabia, mas eram muitas pessoas com glaucoma ou tracoma, furtou, o cessar da paralisia e o resgate da voz que emudeceu na garganta assaltada pela infestação de empreiteiros do mal. Aqueles mudos, que eram os obsediados que tinham legião, que faziam mutismo, e Jesus perscrutava e via que não havia nada no aparelho fonador, exigiam entidades subjugando, e aí afastava. Quando afastava, a pessoa voltava a falar, voltava a recobrar a lucidez. Então ele era o terapeuta, o médico das almas, que é a proposta do que eu entendo. Não adianta curar corpos, curemos as almas, porque teremos muito menos doenças nos corpos. E finalmente, eu vou usar o tempo que ele me deu, faltam 5 minutos, eu vou usar, ele me deu, eu gosto de tempo. Então, multidões de enfermos, já falei, e empreiteiros do mal. Ele, Jesus, sempre misericordioso, de suas mãos brotavam virtudes que extinguiam a enfermidade, seja ela qual fosse. Sua voz calmante insistia suavemente na observação da lei de amor, qual receita médica para os doentes psíquicos. Que lindo! Sim, o cordão dos doentes prossegue interminável. A legião de padecentes parece não ter fim. O bloco dos desenganados aumenta a cada dia. Ciência e cientistas, médicos e terapeutas buscam a cada dia novos métodos e recursos para atenuar efeitos, porque muitos dos profissionais atuam nas manifestações. Eu quero, e cada vez mais, buscar as causas dos problemas. Por isso que os profissionais que olham, como esse médico que eu exemplifiquei, por um tempo maior, ele tem capacidade de perscrutar o que está na subjetividade daquele ser. Ele consegue encontrar um conflito conjugal, ele consegue encontrar que é um problema financeiro, ele consegue perceber que é uma falta de recursos para comprar o alimento. E aquele que olha só o sintoma, sai prescrevendo droga ou fazendo indicações terapêuticas que não são as melhores, porque não escutaram a alma que está diante de você, clamando por algo que não é necessariamente um medicamento. Posso dar um medicamento para a enxaqueca dela, ou posso dar um medicamento para a dor de estômago, só que a dor de estômago pode ser uma gastrite crônica, que ela vem tendo por falta de alimento, ou por estar se alimentando de forma equivocada, se entupindo de condimentos, de refrigerantes, de outras coisas. Então, com a escuta apurada, ele prescreve: olha, tire isso, experimente isso, faça aquilo. Por enquanto nada, pode dar aqui talvez um remédiozinho para aliviar, mas só por 2 meses, depois você suspende, porque gera dano o uso por longo prazo de determinadas medicações. Então é isso que Jesus fazia. O que é que ele consegue finalizar? De suas mãos brotavam virtudes que extinguiam a enfermidade, seja ela qual fosse. Sua voz calmante insistia suavemente na observação da lei de amor, qual receita médica para os doentes psíquicos. Sim, o cordão dos doentes prossegue interminável. A legião de padecentes parece não ter fim. O bloco dos desenganados aumenta a cada dia. Já tinha lido, né? Ciências e cientistas, médicos e terapeutas buscam a cada dia novos métodos e recursos para atenuar efeitos, mas somente quando o paciente, que é o espírito imortal, que lindo, que rido Henrique de Luna, sujeito da própria história e autor de sua felicidade desdita, luz e sombra, se decida pela própria cura, é que vislumbraremos na terra diferente panorama da relação saúde-doença. Amando, se forrará os acúleos contaminados do ódio. Servindo, se resguardará do ócio devastador. Perdoando, se fará imune ao ataque de vibriões mentais da mágoa e do ressentimento. Aceitando com equilíbrio as dificuldades e lapidando as imperfeições de que se é portador,
librará acima das inquietações materiais, possuindo doenças, mas não sendo doente. Porque Chico Xavier falava, quando perguntou a ele: como é que você está, Chico, na sua saúde? Ele falou: meu corpo vai mal, mas eu estou bem. Isso é uma capacidade incrível. O corpo está mal, com catarata, problemas cardíacos, problemas respiratórios, mas eu, espírito imortal, que não precisa nem falar imortal, porque espírito já é imortal, é redundante, eu, espírito, estou bem, no corpo que está dodói. Ah, está dodói por quê? Você está dodói na alma? Não. Às vezes são expiações e provas. Jesus, São Francisco de Assis teve problemas, tracoma, problemas da malária, e no entanto era um espírito que foi João Evangelista, reencarnado como São Francisco. Alguns desses vêm com algumas experiências dolorosas para servirem de exemplo para nós, que às vezes não aguentamos uma dorzinha de dente, uma dor na coluna, quer se matar. Essas pessoas servem de referencial para mostrar que quando você se resigna, quando você se trabalha interiormente, você é capaz de enfrentar a dor de forma resignada e de forma estoica. E finalmente, aceitando, portanto, com equilíbrio as dificuldades e lapidando as imperfeições de que se é portador, librará acima das inquietações materiais, possuindo doenças, mas não sendo doente. Tornar-se-á médico de si mesmo, a caminho da verdadeira saúde, que é a do espírito, e um novo capítulo da historiografia da iluminação humana começará a ser escrito por cada um, desde já instalando nas províncias íntimas o tão desejado reino de Deus, que nunca se apresentará com feições exteriores, mas sim surgirá na nova postura de amor e contentamento com que cada um passará a enxergar a própria restauração nos insondáveis caminhos terrestres. Henrique de Luna, Salvador, 6 de junho de 2023. Muita paz a todos vocês, tenhamos saúde espiritual, gozando da paz interior. Os corpos poderão até estar adoecidos, mas você estará bem na condução do jumentinho, do ergástulo carnal ou do estojo de cartilagens e ossos e músculos que vocês ocupam momentaneamente, para logo logo estarem vivendo a realidade do espírito, que não precisa de corpo, mas precisa entrar no corpo, sair do corpo, e nunca saem da vida com o propósito da plenitude e da sua bem-aventurança. Muito obrigado pela escuta e até uma próxima. No horário que ele me deu, 5 horas, 5 horas. Beleza, vamos aqui fazer um sorteio, agradecendo novamente a todos aqueles que participaram, porque isso nos ajuda muito na manutenção da casa. Tudo que vocês compram aqui, uma água, um livro usado, um lanche,